Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, muito obrigado, louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família. Eu quero agradecer a Deus porque você tem nos acompanhado, você tem compartilhado nossos vídeos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que mais pessoas possam ouvir e você receber as notificações. Assim, acione lá o sininho para que dessa forma a mensagem de esperança possa chegar a muito mais pessoas. E nós louvamos a Deus pela sua vida e pela sua família. Quero trazer para você hoje uma mensagem que pode transformar a nossa vida. Sabe, Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Essa é uma verdade da palavra de Deus. Nós precisamos a cada dia acreditar nisso. Mas quero começar contando uma história para você. Conta-se que tinha um escravo que era um dos melhores escravos daquela região que esse escravo vivia. Mas ele estava ali em torno de uns 20 e poucos anos, era muito forte, tinha muita disposição para trabalhar, mas aquele escravo um dia acordou revoltado e disse: olha, a partir de hoje eu não trabalho mais para ninguém. E ele esbravejava e dizia ali: olha, não trabalho mais como escravo para ninguém. E aí o seu dono tentou de todas as formas, o castigou, surrou, colocou ele como preso, mas ele gritava: não trabalho como escravo mais para ninguém. Se você quiser, falava para o dono, pode me matar, mas eu não trabalho mais como escravo. Diante daquela situação, o seu dono disse que percebeu que não tinha jeito. Então resolveu leiloar ou vender o seu escravo. Então tinha aqueles leilões de venda de escravos, então o seu dono o levou para lá. E ele foi colocado em uma jaula ali, né, como um animal, ali amarrado e levado, e ele gritava: não me compre porque eu não trabalho mais como escravo para ninguém. E esse era o grito dele, ele falava o tempo todo. E diante disso, chegou lá naquela leilão de escravos, e ali os fazendeiros conheciam a fama daquele escravo como um dos melhores da região, e aí passava ali em revista para ver, sabe, via os músculos ali, aquela força, aquela disposição, via o vigor que aquele homem tinha, mas ele gritava: não me compre porque eu não trabalho mais para ninguém como escravo. E aí todo mundo passava, mas quem teria coragem de comprar um escravo, mesmo que era um valor, estava um valor um pouco mais abaixo, mas ainda era um valor alto? Quem ia comprar esse escravo, já que ele dizia que não trabalharia como escravo mais para ninguém? E aí um passava outro, mas ninguém teve a coragem de dar o lance para comprar aquele escravo. Depois, quase no final ali aquele dia ali de leilões de escravos, um senhor da região, já bem idoso, chegou para o escravo e disse: eu vou comprar você. E ele gritou: você não me compra porque eu não trabalho mais como escravo para ninguém. Mas aí aquele senhor ali, sereno, tranquilo, foi lá e comprou aquele escravo. E aí então o levou para a sua fazenda. E ele gritava: não trabalho mais para ninguém, você pode me matar, mas eu não trabalho mais como escravo. E aí aquele senhor estava lá esbravejando. E aí depois o soltaram ali da jaula, colocaram em um ambiente mais agradável. E aí aquele senhor que o havia comprado foi lá e aproximou-se dele e disse: aqui está. Deu uma carta, e ele pegou, e aí o Senhor disse: essa carta é a sua carta de liberdade. De agora em diante você não precisa mais trabalhar como escravo, você é um ser livre. Eu estou dando a sua carta de alforria. Pode vibrar, pode ficar contente que agora você está livre, você é um homem livre. Aqui está a sua liberdade. E deu a carta. Aquele homem pegou aquela carta sem entender, olhou assim, e aí aquele senhor que o comprou saiu, deu as costas e saiu. Quando ele compreendeu que ele estava em suas mãos a sua carta de liberdade, ele correu em direção àquele senhor, ajoelhou diante dele e disse: de agora em diante eu quero trabalhar para o Senhor a minha vida toda. O que mudou? O que mudou é que agora aquele escravo não mais trabalharia para aquele senhor
forçado, porque era escravo, tendo que ser surrado para trabalhar, não. Agora ele estava agradecido pela liberdade que ele recebeu daquele senhor, daquele fazendeiro. De agora em diante ele compreendeu isso de uma forma tão clara que ele disse: de agora em diante eu trabalho para o Senhor a minha vida toda. Que mudança! Agora ele estaria trabalhando para aquele senhor, não com ódio, com raiva, mas ele estaria trabalhando para aquele senhor com uma atitude de gratidão. Sabe, queridos, isso é o que a Bíblia traz. Isso é o que a Bíblia traz em João capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8. Olha que texto fantástico. Jesus diz assim, ó, João 8, verso 34, ele diz assim: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós somos escravos do pecado, porque todos nós cometemos pecados. E aí Paulo então diz: todos os pecados destituídos são da glória de Deus. E aí Jesus diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então nós somos escravos do pecado. Aí o verso 36 do capítulo 8 de João, Jesus diz assim: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então olha que coisa, nós somos escravos do pecado, mas Jesus, com o seu grande amor, com o seu grande sacrifício na cruz, nos deu a liberdade. Jesus, ao morrer na cruz, ele deu a mim e a você a liberdade. Nós somos seres livres para escolhermos servir a Cristo ou servirmos ao mal, servirmos ao pecado, nos tornarmos escravos do pecado. Nós somos livres, mas se agora eu e você reconhecemos que Cristo nos deu a liberdade, com sacrifício, com o maior sacrifício, com o maior preço, ele pagou a nossa liberdade na cruz. Qual deve ser então a nossa postura agora? Qual deve ser a nossa atitude diante de um ser tão bom, tão misericordioso, tão amoroso como Cristo, que foi lá e pagou o preço que eu e você precisávamos para encontrarmos, para receber a liberdade? Como esse escravo que agora correu diante daquele senhor, ajoelhou e disse: de agora em diante eu vou servir a ti a vida toda como gratidão pela liberdade que o Senhor me deu. Nós precisamos então agora com Cristo também revelar isso. Nós precisamos reconhecer o grande preço que Cristo pagou e agora diante de Cristo ajoelharmos e dizer: Senhor, a partir de agora eu quero servir a Ti, eu quero fazer a Tua vontade, a minha vida toda como um ato de gratidão pela libertação que o Senhor me concedeu. Esse é o amor de Deus para cada um de nós. O que você vai fazer? Você vai fugir de Deus e continuar escravo do pecado? Ou você vai prostrar-se diante de Cristo com gratidão e dizer: Senhor, a partir de agora eu quero Te servir a minha vida toda, porque o Senhor me libertou, me deu a liberdade para eu poder escolher entre servir a Ti como um ato de gratidão, como um ato de amor, ou me tornar de novo escravo do pecado. Qual será a sua decisão? É por isso que João capítulo 14, verso 15 vai dizer assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha a proposta de Cristo: se você o ama, você deve obedecer, você deve fazer a vontade dele. Por quê? Porque Cristo quer que eu e você possamos servir a Ele, não por medo, não por obrigação, mas Cristo quer que eu e você possamos servir a Ele por um ato de amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se eu amo a Cristo, se eu reconheço que Ele me deu a liberdade, eu vou obedecer com gratidão, com uma expressão de amor por tudo que Cristo já fez por mim e por você. Que amor é esse? Que libertação Cristo nos deu? É por isso que o texto diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu me sinto uma pessoa livre para escolher entre o certo e o errado, mas sei que essa liberdade foi me dada por Cristo, eu vou cair aos seus pés e dizer: Senhor Jesus, agora eu quero Te servir por amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora eu vou obedecer aos seus mandamentos como um ato de gratidão, de amor pela liberdade que o Senhor me deu.
Isso é que Deus espera de cada um de nós. Você é grato a Deus pela libertação que Ele concedeu a mim e a você na cruz? Tem você essa compreensão? Vai servir a Deus como demonstração desse amor tão grande para com cada um de nós? Eu espero que você tome a decisão, assim como aquele escravo, de cair aos pés de Cristo e dizer: Senhor Jesus, a partir de agora eu quero te servir a minha vida toda como um ato de amor e de gratidão por tudo que o Senhor fez por mim. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela libertação que o Senhor nos deu. Obrigado porque agora eu espero que esses teus filhos também queiram te servir por amor. Nós te oramos por Jesus. Amém.